Você é uma das pessoas que sofreu durante a pandemia com alguns sintomas de compulsão alimentar ou ansiedade? Acho que vale a pena a gente falar desse tema, porque por mais que a gente tenha mudado muita coisa, a nossa vida agora esteja um pouquinho diferente já, a gente ainda tem ouvido muito esse tipo de sintoma no consultório, que é essa dificuldade em relação à alimentação. E aí a gente pode pensar que talvez, né, tenha algumas coisas que foram mexidas nas nossas vidas que puderam afetar um pouco mais o aparecimento desses sintomas. A má alimentação, a dificuldade em relação ao sono, a ausência de exercícios físicos e o estresse são fatores determinantes para a gente poder entender um pouco mais do porquê esses sintomas surgem com tanta frequência, né, a partir desse ritmo e dessa forma de se viver. A compulsão alimentar, ela é esse comportamento onde a pessoa ela não consegue controlar, né? Muitas vezes as pessoas dizem, ai, por que que você simplesmente não para de comer isso, né? Por que que você simplesmente não faz uma dieta? Pessoas que têm essa dificuldade de compulsão alimentar, para elas não é tão fácil assim fazer uma dieta, porque é como se esse cérebro estivesse viciado realmente em comidas que têm um significado que não é só emocional, porque aí a gente pode pensar numa retroalimentação. Existe um componente psicológico, né, que faz com que eu busque mais, né, comidas afetivas, que me lembrem, que me deixem confortável, mas não é à toa que essas comidas me deixam confortável. Talvez essas comidas me deixam confortável porque existem substâncias que são liberadas a partir da ingestão dessas comidas. E aí é onde a gente pode entender o porquê muitas vezes a gente percebe, né, em algumas pesquisas, que as proteínas acabam trazendo um nível maior de alerta para o organismo, enquanto as massas e os carboidratos acabam sendo aqueles tipos de comfort foods que justamente nos trazem calma e relaxamento. Então existem várias pesquisas já que nos mostram que essa referência, então, né, do sono REM, a ausência do sono REM é determinante para que a gente observe esse tipo de sintoma. Existem algumas pesquisas que vão falar sobre o açúcar como algo viciante, porque o açúcar, se a gente for observar, então, né, nessa questão em termos de antropologia, o nosso cérebro, ele está programado, o nosso córtex pré-frontal está programado para selecionar e tomar decisões que garantam sempre a sobrevivência da nossa espécie. E ele faz isso com base em comportamentos passados. Então, uma vez que eu tenha tido uma família que gosta muito de sobremesa e se sente bem a partir disso, eu vou ter marcadores no meu cérebro que dizem: isso é bom, isso é uma fonte rápida de energia que te traz conforto e que ativa o carinha, que é o sistema da recompensa. E aí, quando a gente fala em sistema da recompensa, a gente está falando dessa circuitaria, né, no nosso cérebro, que traz essa sensação de prazer a partir de alguns atos que a gente tem. E geralmente isso tem a ver com atos que ajudam os seres humanos a continuarem vivos, né? Então, o sistema da recompensa é tudo aquilo que você olha e diz, nossa, que gostoso, vou fazer de novo, né? Isso tem a ver não só com a alimentação, mas também com a sexualidade e todas as coisas que a gente sente prazer em fazer, que a gente quer fazer mais e mais. E aí é onde a gente até pode pensar que a tecnologia, as grandes empresas hoje, né, que estão no ramo da tecnologia, elas entendem como funciona isso e, inclusive, a partir disso, elas criam os videogames, as redes sociais e tudo que a gente conhece, né? Mas, olhando para essa circuitaria, cuja protagonista é a dopamina, né? A gente pode pensar que existe, então, uma forma de estar predestinado, muitas vezes, a repetir, né, padrões de alimentação que nem sempre são os mais saudáveis, porque o nosso cérebro olha para o brócoli e olha para um hambúrguer ou para um pedaço de bolo de chocolate. É claro que ele vai olhar para o bolo de chocolate e vai dizer: eu ganho muito mais energia comendo esse bolo, de uma maneira muito mais rápida, onde eu vou ter mais energia disponível para poder me manter. E olhando para um cérebro de um homem, de um ser, né, que não necessariamente se atualizou conforme a tecnologia, porque o nosso cérebro está extremamente obsoleto, se a gente for pensar, porque ele funciona da mesma forma que
o dos animais, ou seja, né, nós funcionamos como se a gente ainda vivesse na natureza. Mas as fontes de alimento, as fontes de energia, né? Hoje são muito mais abundantes. Então, esse raciocínio de deixa eu comer o bolo porque eu não sei se vai ter depois, não existe mais, porque no supermercado tem o bolo, tem o strudel, tem o brigadeiro, tem tudo, né? É diferente de um homem das cavernas que tinha aquele nutriente e vamos lá porque amanhã eu não sei se tem. Mas, né, olhando para toda essa dinâmica, a gente ainda tem um corpo que funciona dessa maneira. E aí, na medida em que a gente está num processo ansioso, esse corpo vai acionar o alerta aí, né, para tentar ganhar energia, para tentar estruturar uma maneira de sobreviver, para garantir, né, fontes de energia para que eu lute ou fuja, se for necessário. E aí é onde as coisas vão virando um ciclo que se retroalimenta, né? Porque quanto mais açúcar eu como, e aí a gente pode pensar não só no açúcar propriamente dito, mas todos os açúcares, né, que tem a ver com carboidratos e alimentos que têm a ver com farinha, né? Que não são necessariamente alimentos que têm fibras, que têm uma questão mais integral, né? Por isso que muitas vezes a gente prefere as fibras e os alimentos integrais, por quê? Porque os alimentos que têm o açúcar, né, os carboidratos, eles têm uma ingestão, né, um pico muito rápido ali de liberação de glicose no cérebro, e depois existe uma queda, né? E aí é onde a gente pode ver a questão da insulina, que é liberada justamente para dizer para o cérebro, ei, para, né? Menos glicose aqui, vamos regular o nível de glicose no sangue. Quando a insulina faz isso, ela afeta inclusive processos atencionais, né? Tem algumas pessoas que dizem já que algumas pesquisas que ainda não estão conclusas, né? Mas que falam da influência disso no TDAH, inclusive, né? Na ingestão, o consumo muito grande de açúcar relacionado a dificuldades de atenção e o quanto a dieta é benéfica para qualquer tipo de pessoa que tem alguma disfunção executiva. Aí onde a gente vai vendo o quanto a psiquiatria nutricional, que está mais na moda agora, ela é fundamental e o quanto ela reforça o que a medicina Ayurveda talvez nos contou há milênios atrás, né, do quanto a gente pode tratar doenças a partir de uma reeducação alimentar. E aí, pensando em todo esse contexto, né, acho que a grande questão, o grande ponto de quem tem compulsão alimentar é observar esses ciclos, né, e o que se come. E muitas vezes uma dieta de detox acaba sendo muito legal para criar autoconhecimento sobre essa dinâmica do quanto o cérebro às vezes tem uma dificuldade de autocontrole, de controle inibitório, né, de tomar decisões que são mais benéficas. E aí, com isso, quando a gente limpa um pouco, né, essa circuitaria que está viciada num nível grande de açúcar, e aí a gente pode pensar também na questão de que quanto mais, né, é igual o cheiro, é igual tudo, né? Quanto mais eu cheiro um perfume, menos eu vou conseguir ter o efeito dele, aí eu vou ter que cheirar um café para dar uma neutralizada, não é assim? A mesma coisa acontece com o açúcar, se a gente for pensar, né? Brincando um pouco com a ideia. Quanto mais a gente come açúcar, o organismo já não reconhece mais aquela quantidade como suficiente, ele vai pedir mais, né? E aí é onde a gente tem algumas questões, inclusive sobre o jeito que o nosso organismo se comporta, né? Porque aí parece que aquilo já não é suficiente e o nosso cérebro pré-frontal, o nosso córtex pré-frontal é programado, inclusive, para enjoar das coisas. Porque pensando de novo como o homem das cavernas, quanto mais eu tiver variedade, mais nutrientes e mais vitaminas eu garanto para o organismo. Então a gente enjoa se a gente come sempre a mesma coisa, justamente por isso, porque nosso cérebro diz, opa, busca outra vitamina aí, porque essa daí já tá figurinha repetida aqui, né? Então, naturalmente, olhando para toda essa dinâmica, uma dieta de detox, né, onde a gente fica alguns dias, talvez sem comer açúcar, ou de repente até buscando receitas que enganam um pouco o cérebro, que são doces, mas que não tem o açúcar refinado, né, daquele de açúcar branco que a gente está acostumado, isso tudo vai reformulando um pouco essas conexões e às vezes ajudando a gente a ter mais consciência
de como o nosso corpo funciona. E aí esse autocuidado vai se retroalimentando em vez do açúcar. E esse autocuidado é o que faz a gente ir percebendo o quanto é bom se cuidar. E aí é onde a gente tem ganhos e realmente questões que fazem a diferença para as pessoas conseguirem ter uma alimentação mais saudável, uma vida mais saudável e, naturalmente, que o humor, a ansiedade e o estresse também estejam regulados, porque a gente pode ter uma correlação direta de tudo que a gente come no nosso intestino, né, com alguns efeitos com relação ao nosso humor. Mas isso fica para um outro momento, para um próximo vídeo, porque, né, vocês já estão me ouvindo há algum tempo aí. Beleza, gente? Um beijo para vocês. Espero ter contribuído um pouco com esse tema e qualquer coisa, estou aqui. Até mais.